Boa noite, irmãos. Vamos dar continuidade no nosso estudo. Meu irmão pode ajudar? Meditação de algum livro? Romanos, comentários do irmão Bruce Einstein, né? Ah, sim, sim. Aí o tema Obrigado. é: O tema é um pedido triplo de oração. Vou dar início aqui na leitura. Se algum irmão quiser comentar ou ajudar no entendimento aqui do que está sendo lido, pode ficar à vontade, certo? Podem me interromper. Versículo 30 ao 33. Por último, Paulo pede as orações dos romanos em vista deste trabalho. Isso diz, isso diz ele, seria pela causa do Senhor Jesus Cristo, e estaria de acordo com o amor do Espírito, que é a comunhão mútua dos santos. Seu pedido triplo de oração é baseado na palavra que poderemos dar uma lida, né, nesse versículo 30 ao 33. Quem lembra o capítulo, Jefferson? Não, tô indo pescar. Romanos 15. Diz assim: E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração em Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. A gente vai ver aqui agora, né, seu pedido triplo de oração é baseado na palavra que ele pudesse ser livre dos judeus incrédulos da Judéia que desesperadamente queriam matá-lo. A gente vê em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14 a 16.
Diz assim: Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios cidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caia sobre eles até ao fim. A gente vai ver agora o segundo pedido de oração, né, no caso, baseado na palavra que a oferta que ele estava trazendo para os crentes judeus fosse aceita em boa graça e seria vista como uma expressão verdadeira do amor de seus irmãos gentios. E assim, eles seriam unidos como crentes em Cristo. Paulo pediu isso porque sabia que ainda havia algum pro- pre- preconceito religioso nos santos judeus, e ele esperava que isso acabasse com esses sentimentos. O terceiro, que ele chegasse a Roma com gozo pela vontade de Deus e que eles fossem mutuamente renovados. Esta oração foi respondida, mas de um modo muito diferente do que Paulo imaginou. Ele chegou a Roma como prisioneiro. Ele termina a parte principal da epístola dizendo aos santos romanos que ele desejava que o Deus de paz estivesse com eles, acrescentando um amém de coração. Os irmãos e as irmãs conseguiram entender esse tema? Ficou alguma dúvida? Maravilha, então vamos passar para o próximo.
Próximo tema é Apêndice, Carta de Recomendação, capítulo 16. A gente poderia ler, né? Dar uma lida nesse capítulo 16 para a gente entender melhor do que vai ser falado. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Secreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram às suas cabeças o que não sou, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Áplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaquis, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Saudai a amada Persida, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Sincrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olímpia, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, é a ela conhecida de todos. É ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém.
Saudai-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jasson, e Sosipatro, meus parentes. Eu, Técio, que está que esta carta, que essa carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Saudai-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saudai-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério que deste, que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Ao único Deus, sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Vamos lá. Apêndice Carta de Recomendação, capítulo 16, que a gente acabou de ler. Do versículo 1 ao 27, este capítulo é uma carta de recomendação para uma irmã chamada Febe, acompanhada de saudações a vários irmãos em Roma. Inclui uma advertência para se apartarem daqueles que causam divisões e que poderiam enganá-los. E termina com uma doxologia que liga as duas partes do ministério de Paulo como sendo o meio de estabelecer os santos em toda a verdade de Deus. No versículo 1 ao 2, Paulo escreve: Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está no serviço, ou que é ministra, na versão de Jonathan Darby, da igreja em Concreia. Esta carta de recomendação apresentou formalmente da igreja em Secreia. Esta carta de recomendação apresentou formalmente Febe à Assembleia em Roma. Ela estava viajando de Cencreia, o, o porto de Corinto, a pouco mais de 3 quilômetros de distância, para aquela área por alguma coisa, ou por algum assunto, na versão de Jonathan Darkes, algum assunto pessoal. E provavelmente foi a portadora da epístola. O uso de tais cartas era prática comum entre os irmãos da igreja primitiva. Mas a gente vê em Atos 18, versículo 27, e 2 Coríntios 3, 1. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam.
A existência delas mostra o cuidado que eles tinham na comunhão entre as assembleias. Havia perigos que ameaçavam a comunhão dos santos e precisavam ser cuidadosos com quem recebiam em um nível pessoal. 1 Timóteo 5:22. E coletivamente como assembleias. Atos 9, 26, 28. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva, conserva-te a ti mesmo puro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Falsos irmãos estavam entrando na profissão cristã com má doutrina e práticas ímpias, e estavam corrompendo os santos. A gente vê em 2 Coríntios 11, versículo 12 a 15, Gálatas 5, de 7 a 18, de 7 a 12, 2 Pedro 2, versículo 1, 1 João 4, de 1 a 6, e Judas 4. Mas o que eu faço, o farei, para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros, fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas más obras, conforme as suas obras.
Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós, no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. A gente viu só alguns exemplos, né? Eu vou continuar aqui. Em vista desse perigo, a comunhão dos santos não era aberta, nem era fechada, mas era guardada. Esse cuidado ainda deve ser usado entre as assembleias cristãs que buscam estar reunidas biblicamente. De fato, como a corrupção na profissão cristã é maior hoje do que sempre foi, esse cuidado é mais necessário do que nunca. Se uma pessoa em comunhão à mesa do Senhor for a uma assembleia onde é conhecida, é apreciável ter uma carta, mas não necessário. 2 Coríntios 3, de 1 a 3. Vamos ver o que diz. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na, nas tábuas de carne do coração. Mas se uma pessoa está visitando uma assembleia onde ela não é conhecida, uma carta de recomendação deve ser utilizada. Podemos nos perguntar: o que essa irmã está fazendo agindo como ministra da Assembleia em Cencreia, quando a Escritura ensina que as irmãs não devem ministrar publicamente a palavra de Deus e ensinar na Assembleia? A gente vê em 1 Coríntios 14, 34 e 35 e 1 Timóteo 2, de 11 a 12. No entanto, esta questão reflete um equívoco comum. O problema é que o indagador está tentando entender a passagem usando os significados convencionais
geralmente aceitos, que os homens associaram os termos bíblicos. É triste dizer, mas a cristandade inventou significados não escriturais, mas muitos termos bíblicos, e essas ideias foram popularizadas e aceitas pelas massas, e isso levou a muita confusão. Ter nossas mentes tendendo para esses pensamentos não bíblicos torna difícil aprender o verdadeiro significado de uma passagem. No exemplo diante de nós, é um erro pensar que um ministro é um clérigo, um assim chamado pastor que lidera uma congregação de cristãos. Como mencionado em nossos comentários sobre o ministério, no capítulo 12, versículo 7, um ministro é uma pessoa, homem ou mulher, que realiza um serviço para o Senhor em coisas espirituais. Atos 6, 4, 1 Pedro 4, versículo 11, ou em coisas temporais. A gente poderia ver, né? Atos 6, versículo 4. Mas perseverávamos, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Mateus 10, versículo 41 a 42, Atos 6, de 2 a 3, Atos capítulo. Diz assim: quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo, em qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo d'água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão.
E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Como uma irmã, de acordo com a ordem das Escrituras, não deve ministrar a palavra de Deus na Assembleia publicamente, o que Febe ministrou à Assembleia tinha que ter sido nas coisas temporais. John Nelson Darby afirma em nota de rodapé, em sua tradução, que a palavra pode ser traduzida como diaconis, diaconisa, que é uma serva que serve em coisas temporais. Ele disse que ela pode ter varrido o chão do local de reunião, onde os santos se reuniam em secreia, ou algo assim. Ela não teria estado oficialmente no encargo de um diácono, porque isto deveria ser preenchido por homens. Mas a gente vê em 1 Timóteo 3, de 8 a 13. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Como Paulo declara que ela era o amparo de muitos, ela pode ter tido o dom de socorros ou ajudas. 1 Coríntios 12, 28. E a um expôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua.
Até aí deu para entender? Como nós sabemos que Deus é um Deus de ordem, essa questão das cartas de recomendação é muito importante, porque quando alguém chega no local e ele não é conhecido de nenhum dos irmãos, faça-se necessário que leve uma carta de recomendação. Ou até mesmo que seja conhecido, mas não tenha muito contato, é importante, porque pode haver uma situação em que talvez o irmão esteja, talvez até em disciplina, e seja algum irmão que já tenha causado algum problema em alguma assembleia e não tenha aceitado talvez alguma decisão, e possa estar querendo buscar partidários em outras assembleias, né? Então tem que se ter esse cuidado de cartas de recomendação, e, e é fundamental isso. Quando o irmão já tem um exercício e é próximo a uma assembleia e já é conhecido de, de muitos ou de todos, aí não se torna necessário estar levando a carta, né? Porque ele é conhecido, tem contato frequente com os irmãos. E interessante esse ponto de carta de recomendação, o princípio está nesse capítulo, né? O porquê que a gente a gente deve fazer carta de recomendação. E um ponto interessante também que ele mencionou sobre diáconos, que é em relação a servir, né? Às vezes as pessoas podem pensar que o irmão está fazendo algo e aquilo ali torna ele melhor. Não, não existe. Todos são irmãos, todos têm um, um porquê de estarem ali na Assembleia. O Senhor não colocou ninguém em vão. O Senhor viu que naquela Assembleia havia uma necessidade e não havia nenhum irmão que iria suprir aquela necessidade ali do modo que o Senhor queria, e ele trouxe outro irmão, acrescentou outro irmão ali. O Senhor faz as coisas assim, a gente não percebe isso. Só depois de um tempo a gente acaba olhando para trás e entendendo por que que o Senhor trouxe aquele irmão ou aquela irmã, e, e a gente vê que tudo é para um fim proveitoso, né? O Senhor ele é muito bom. Então cada um tem algo para servir de auxílio na assembleia local, e, e deve buscar no Senhor entender, Senhor, por que que o Senhor me trouxe aqui? O que eu posso, o que o Senhor quer que eu contribua com a tua assembleia, né? O que o Senhor tem me capacitado a fazer para ti, né? Isso é algo que devemos ir ter com o Senhor. E Ele mostra, e aí há alguma necessidade, como ele mostra? Ele mostra uma necessidade na assembleia e a pessoa tem condições de suprir aquilo e vai e faz, sem que seja ordenada ou mandado por algum irmão, não existe isso, né? Ele está mandando, mas as denominações há, né? Então, sem que haja isso, a pessoa simplesmente vê a necessidade, vai e faz, e os demais irmãos reconhecem aquilo, reconhecem aquele exercício, aquele serviço que o irmão, ou até mesmo a irmã, né, esteja fazendo, né? Sabemos que as irmãs não têm ministério
público, né? Mas elas têm ministério, porém não público na Assembleia. Esse texto é muito grande, Jefferson? Vou olhar aqui. Um pouco, né? É. São 9h19. Se a gente iniciar a leitura, creio que não termina hoje. Só se for até meia-noite, né? Por mim, tudo bem. O que é que os irmãos acham aí? Continuidade, né, Jorge? Na próxima semana, assim o Senhor permitindo. Sim. Tudo bem aí, irmão? Isaac, irmão Heber. Se os irmãos concordarem, Pronto, então. Vou estar, então, printando aqui, né? pronto. O próximo tema vai ficar esse. Várias saudações. Pronto. Vou estar pedindo a Wesley para estar tirando a gravação. Eric, você pode